tio manda ela deixar o comércio da família. Mas o que vem a seguir é incrível. As vinhas da fazenda São Vicente dançavam ao vento, as folhas verdes refletindo a luz do sol poente. Lara respirava fundo, sentindo o aroma doce das uvas amadurecendo. Mas o clima estava pesado. O que deveria ser um dia de festa na vinícola se tornou um terrível duelo de olhares. Miguel, seu tio, um homem de terno escuro e sorriso cruel, profanou o coração daquela propriedade com suas ambições. Você precisa sair daqui, Lara. Esta vinícola não é lugar para garotas sonhadoras. A hora de crescer chegou. Sua voz era como um trovão, ressoando entre as fileiras de parreiras. Os olhos de Lara ardiam, não só pela raiva, mas pelo medo. O que ele queria era como se as sombras ao seu redor se contorcessem, rindo da sua aflição. E por que ela tinha a impressão de que havia algo mais por trás das palavras do tio? Uma maldição que pairava na herança da família, como uma carta não lida à sombra de uma relação quebrada. Enquanto as palavras de Miguel ecoavam em sua mente, Lara lembrava de Pedro, aquele amor juvenil que a fazia sentir borboletas no estômago. Ele poderia ser a chave para salvar a vinícola. Muito tempo atrás, um antigo boato percorria as festas do vilarejo. As safras falham a cada vez que o amor verdadeiro é abandonado. Seria possível que, ao afastar Pedro de sua vida, ela tivesse também afastado a boa sorte. A dor no peito de Lara era palpável. Sejamos racionais, Lara. Os números falam e o dinheiro fala mais alto. A tradição é bonita, mas não traz retorno. Miguel continuou, mas sua voz era apenas um eco distante. Tudo o que ela conseguia ver era a expressão exata de Pedro ao se afastar, sua figura se esvaindo como vinho derramado na terra. Ele não merecia aquele fim. Entre copos e garrafas, de repente, algo brilhou na mesa. Lara viu um antigo contrato, aqueles recheados de cláusulas que pareciam muito mais uma armadilha do que um documento. Seu coração acelerou. Isso é seu, Lara. Se você não abrir mão da vinícola, eu vou executar isso e a propriedade vai para os meus sócios. E não pergunte quem eles são. Eles não têm amor por essa terra. A gravidade da ameaça quase a sufocou. A luz da tarde filtrava-se através das folhas, como se o próprio destino da vinícola estivesse prestes a se desfazer. Ao olhar para Miguel, os sussurros do vinho nas prateleiras pareciam gritar: "Você pode me parar, mas não o amor que ainda reside aqui." Sua voz tremeu. Os olhos de Lara se estreitaram. Vontade de lutar queimando dentro dela. Podia ouvir o vento sussurrando promessas, mas teria de enfrentar não só Miguel, mas seus próprios medos. O destino da vinícola e seu coração estavam entrelaçados, e seguir adiante significava fazer escolhas dolorosas. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras de Miguel eram como um eco em sua mente, mas algo dentro de Lara começou a ferver. Não vou deixar que você destrua tudo que nossos avós construíram, ela gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Era hora de mostrar que não era apenas uma sonhadora, mas uma lutadora. A tensão no ar engrossou. Miguel olhou para ela com desdém, mas Lara viu apenas a sombra de um homem que temia perder o controle. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo alto reverberou pela vinícola. Um barulho que parecia um trovão. Lara, assustada, seguiu o som e viu uma figura surgindo entre os parreirais. Era Pedro.
Mas não estava sozinho. Ele vinha acompanhado de duas pessoas que Lara reconheceu instantaneamente. Eles eram conhecidos na cidade, mas ninguém imaginaria que aparecessem ali. Os irmãos Ferreira, herdeiros de uma das maiores propriedades agrícolas da região. Lara sentiu seu coração disparar. O que eles faziam ali? A atmosfera mudou. Não era apenas uma discussão familiar agora. Era algo maior. Lara! Pedro chamou. A angústia na voz dele cortando o silêncio. Precisamos falar! É urgente! Ele parecia desesperado. Miguel, percebendo a crescente tensão, franziu o senho. O que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver com isso. Pedro avançou, seu olhar fixo em Lara. Eu sei sobre o contrato. E o que ele não te conta é sobre sua mãe. O silêncio após essas palavras foi ensurdecedor. Lara sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? Perguntou, mal acreditando. Ela escondeu um segredo, um que está ligado à propriedade, ao porquê de Miguel querer te expulsar. É uma questão de vida ou morte, Lara. Pedro olhou para os irmãos Ferreira. Eles vierem aqui para te ajudar. Nesse instante, os irmãos se aproximaram. A mais velha, Juliana, falou com firmeza. Sua mãe fez um pacto há anos. A vinícola a salvou, mas algo foi deixado para trás. E Miguel conhece essa verdade. Ele quer tudo para ele. Uma explosão de confusão tomou conta de Lara. As palavras de Pedro eram como flechas, atingindo seu coração. Não apenas seu futuro estava em jogo, mas o legado de sua família. Crescia dentro dela uma tempestade de sentimentos. Pacto? Que pacto? Por que ninguém me contou? Miguel interrompeu, sua voz fria como aço. Você não precisa saber. Somente os capazes de entender essa carga podem lidar com ela. E você definitivamente não é uma dessas pessoas. O clima ficou eletricamente tenso. Lara olhou para Miguel com ódio e medo, mas também com um novo desejo de descobrir a verdade. Ao redor, o murmurinho dos funcionários da vinícola começava a se intensificar. As vozes ansiosas e os olhares de desprezo deixaram Miguel mais vulnerável, mais humano. Por um momento, Lara passou a vê-lo como um rival, não tio. Dessa vez, não tinha como voltar atrás. Eu não vou deixar a vinícola nas mãos de um homem que só busca poder e riqueza, grutou, sentindo cada palavra ecoar em sua alma. E naquele instante, a luz do sol se apagou rapidamente, tornando-se um cenário ainda mais sombrio. Na sequência, um grito cortou a tensão. Lara, cuidado! Pedro estendeu a mão em um gesto desesperado. Ela se virou e viu Miguel derrubar uma prateleira cheia de garrafas. O som do vidro quebrando ecoou e, numa fração de segundo, tudo se transformou em caos. O mundo dela parecia ruir ao redor. Então, em meio ao alvoroço, a verdade começou a se revelar. Mas em fragmentos, segredos e cultos, relações despedaçadas e um futuro que, ao contrário do que pensava, parecia muito mais sombrio. Quem era Miguel realmente? O que mais havia na história da vinícola? E o mais importante, Lara conseguiria proteger aquilo que amava antes que fosse tarde demais? O som do vidro quebrando ecoou pela vinícola como um relâmpago em noite escura. Lá sentiu a adrenalina percorrer suas veias, um misto de pânico e determinação. Pedro, cuidado! Ela gritou, mas não havia tempo. As prateleiras desabaram em um mar de cacos brilhantes, espalhando-se pelo chão. A cena ficou caótica. Os gritos dos funcionários se misturavam ao barulho do vidro. Miguel, em um furor, estava prestes a perder o controle. Mas Lara precisava se manter firme. O que estava em jogo era muito maior do que um embate familiar. O que aconteceu com minha mãe, Pedro? A voz dela tremia com inquietação, mas havia uma centelha de coragem. Pedro, ofegante, girou-se para Miguel. Você está escondendo algo dela, Miguel.
é hora de você parar de brincar com a vida da Lara. Miguel riu, mas não. Era um riso feliz. Era um riso que cheirava a confronto. O que você sabe, Pedro? Apenas um monte de rumores de um passado que ela não precisa reviver. As palavras de Miguel cortaram o ar. Lara se sentiu como se uma tempestade estivesse caminhando para sua direção. Segredo? Que segredo? Ela exigiu, a urgência queimando em seu peito. Mas antes que Pedro pudesse responder, um estrondo ainda mais alto explodiu. Uma porta nos fundos da vinícola se abriu com força, e um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, irrompeu. Era o Sr. Antunes, o advogado da família. A expressão séria dele enviou um calafrio por detrás da nuca de Lara. O que está acontecendo aqui? Sr. Antunes. Miguel se virou, a surpresa estampada no rosto. Agora não é o momento. É sim, Miguel. O advogado avançou, e sua voz soou como um trovão. Temos que discutir o que realmente está em jogo. O pacto não pode ser mais ignorado. Lara congelou. O pacto. Era essa a resposta que ela procurava. O que você quer dizer com pacto? Lara, a sua mãe, ela fez um acordo para garantir a segurança da vinícola. Mas não era só por seus bens materiais. O advogado respirou fundo. Era pela vida dela. O choque percorreu o corpo de Lara como eletricidade. Como assim? O que ninguém sabe é que o pacto estava ligado a um preço. E agora, o tempo acaba. Se você não tomar uma decisão, a vinícola e tudo o que significa estarão perdidos. As palavras reverberaram em sua mente. O peso do que estava sendo dito quase a fez tropeçar. Miguel se defendeu, mas o olhar desesperado do advogado a fez entender que não havia como voltar atrás. O que você precisa que eu faça? Lara perguntou, determinado a não deixar que o legado familiar se desmoronasse. Pedro interveio, a voz tremendo. Nós temos que confrontar Miguel. Ele tem que ouvir a verdade. Não mais. Miguel rugiu, sua raiva transbordando. Sou o único que pode salvá-la. E então tudo mudou. O Sr. Antunes revelou um documento que até aquele momento estava nas sombras. Lara pegou o papel com mãos trêmulas. Era uma cláusula que afirmava que, ao se recusar a aceitar a proposta, ela poderia perder não apenas a vinícola, mas também Pedro. A horrenda realização a atingiu como um golpe. Você está me dizendo que se eu não entregar a vinícola, Pedro... A frase não conseguiu sair. O eco da verdade a cercava. Sua mãe fez um pacto por amor, Lara. E agora é a sua vez de decidir se o amor dela vale a pena enfrentar as consequências. O advogado afirmou, suas palavras cortantes como uma lâmina. A sala ficou em silêncio. Os olhos se fixaram nela. Cada respiração pesava. Lágrimas brotaram em seus olhos. Um amor, um legado e um mistério que poderia mudar tudo. O que ela realmente escolheria? O caos do vidro quebrado e os gritos se tornaram distantes. Tudo o que importava agora era essa escolha. E no fundo, ela sabia que, independentemente do que acontecesse, os segredos nunca ficariam enterrados por muito tempo. O caos do vidro quebrado e os gritos se tornaram distantes. Tudo o que importava agora era essa escolha. E no fundo, Lara sabia que, independentemente do que acontecesse, os segredos nunca ficariam enterrados por muito tempo. Lara, Pedro chamou, sua expressão uma mistura de desespero e urgência. Precisamos agir agora. Isso não pode continuar assim. A tensão estava palpável enquanto Miguel, com o rosto vermelho de raiva, se preparava para responder. Mas foi o Sr. Antunes quem mais uma vez quebrou o silêncio. Se o tempo acaba, Lara, você precisa saber a verdade completa. Seu futuro está em risco. Lara respirou fundo, sentindo o peso da expectativa. Diga, Antunes, que pacto é esse? O que mais eu não sei? Ele hesitou, a tensão entre eles aumentando.
Sua mãe não fez apenas um pacto por amor. Ela fez um acordo sombrio para manter a vinícola e proteger sua família de uma maldição. Dessa vez, chega! Miguel interrompeu, com um tom que ressoava de determinação. Esse é um assunto que vocês não estão prontos para entender. E você, Lara, não pode permitir que segredos do passado a afastem de seu futuro. De que futuro você está falando, Miguel? Se seu futuro significa destruir essa vinícola e tudo o que ela representa. Lara se deteve, a raiva a dominando. Eu não vou deixar você fazer isso. De repente, um estrondo ainda mais alto ecoou pelos corredores. A porta da adega se abriu de forma abrupta e uma figura conhecida entrou, uma presença que fez todos congelarem. Era Sofia, a melhor amiga de Lara, mas seu olhar estava diferente, intenso. Lara, você precisa saber, é sobre sua mãe. Lara sentiu um frio na barriga. Sofia, o que você está fazendo aqui? O que você sabe? Eu não queria que você soubesse assim, mas eu ouvi algo. Sua mãe, ela não está apenas presa a um pacto. Ela realmente foi forçada a fazer algo impensável. A sala estremeceu com o peso das palavras. Lara se virou para a amiga, o coração disparando. Forçada? Como assim? Lara, eles foram ameaçados. Os Ferreira, o poder deles na região. O que sua mãe fez foi uma barganha para protegê-la. Pedro olhou aturdido. Os Ferreira? O que eles têm a ver com isso? Eles vêm de uma linhagem antiga que sempre desejou a vinícola. Seu pai lutou contra isso para manter a propriedade, mas agora... Sofia hesitou, mas o olhar de Miguel a encorajou a continuar. Agora soube que Miguel está em negócios com eles, e se você não aceitar o acordo, eles podem voltar para exigir o que é deles. A escuridão do momento quase a fez perder a razão. Lara se sentiu como se estivesse começando a desmoronar. Miguel, você está trabalhando com eles? Vocês não entendem, eu estou tentando proteger a vinícola! Ele gritou, mas agora sua região de defesa parecia frágil. Mas antes que alguém pudesse responder, um som cortante fez a todos olharem para a saída. Um grupo de homens entrou, todos com expressões de raiva e determinação, e haviam vindo diretamente dos Ferreira. Você não tem mais como escapar, Miguel. Já sabemos o que está acontecendo aqui. Um deles gritou. As declarações balançaram todos no local. Lara não conseguia processar tudo isso. Quem são eles? O que querem? Estamos aqui para recuperar o que é nosso. Não se esqueça de quem controla esta terra. Um dos homens falou. Lara percebeu que a situação era muito mais complexa do que pensava. Agora, a verdade estava vindo à tona. Interinos e antigos inimigos se revelavam. O legado da vinícola estava em jogo, e com isso, suas emoções e seus laços estavam prestes a serem dilacerados. O olhar de Pedro se intensificou, e com isso, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O destino da vinícola, da sua família e de seu coração agora pendia na balança, em um momento onde tudo poderia mudar. E no fundo, Lara sabia que a escolha que faria não era apenas sobre ela, mas sobre todos que amava. Nesse instante, as luzes piscavam enquanto olhares se cruzavam, e o futuro de todos na sala estava prestes a ser decidido. A lufada de ar frio que entrou pela porta parecia prenunciar uma tempestade, enquanto a vida de Lara, Miguel, Pedro e até Sofia estava em um fio, prestes a desmoronar. Agora é a sua vez, Lara. Ouvia-se a voz do advogado, mas a verdadeira pergunta era: ela realmente estava pronta para enfrentar o caos que se aproximava? Agora é a sua vez, Lara. Ouvia-se a voz do advogado, mas a verdadeira pergunta era: ela realmente estava pronta para enfrentar o caos que se aproximava? O peso das palavras pairava no ar, como se o tempo tivesse parado. As expressões de cada um na sala
se endureceram, e todos estavam olhos fixos nela, esperando. Lara respirou fundo. O que ela faria? Defender a vinícola significava enfrentar não só Miguel, mas todo um legado coberto de segredos. O nervosismo crescia, a pressão da situação era quase insuportável. "Lara!" Pedro gritou, quebrando o silêncio ao seu redor. Sua expressão estava carregada de preocupação. "Temos que agir agora. Isso não pode continuar assim." Miguel, com o rosto já vermelho de raiva, se preparou para retrucar. Mas o advogado avançou. "Você não pode ignorar a verdade. O futuro da propriedade, da sua mãe, depende disso." Um frio percorreu a espinha de Lara. "O que você quer dizer? Parece que a verdade está mais próxima do que todos imaginam." Um dos homens que havia entrado, com a voz firme, interrompeu. Ele parecia ter uma aura de autoridade. "Miguel, você sabe que não está lidando apenas com a vinícola. Existe um plano maior aqui." Lara olhou para o homem, confusa. "Um plano? Que plano?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, algo terrível e inesperado aconteceu. Miguel balançou a cabeça e, em um gesto que parecia desesperado, apontou para o advogado. "Você sabe o que eu sou, e Lara também." Pulou um silêncio profundo na sala, seguida por murmúrios e expressões de desesperança. Os olhos de Lara se arregalaram. O que Miguel estava insinuando? "Você é uma ilusão, Lara. O que você pensa saber sobre sua mãe? Sobre esta vinícola? Tudo isso é apenas uma parte de um quadro muito maior." O tom dele era sombrio, como se estivesse desnudando toda a história em apenas algumas palavras. "Vou esclarecer. Sua mãe não só fez aquele pacto, como ela também fez um acordo que a uniu." "Amém." Miguel olhou diretamente nos olhos da sobrinha. Sua expressão era uma mistura de inferioridade e determinação. "Eu sou seu tio e também sou herdeiro dessa maldição." Os rostos nas sombras se contorceram em choque. Lara sentiu uma onda de tontura. "Do que você está falando, Miguel? O que você fez?" Ela mal conseguia respirar. A dor no peito era insuportável. A expressão de Pedro se fechou. "Miguel, você está mentindo. Você não é nada além de um oportunista." "Cuidado, Pedro. Você não sabe com quem está lidando." Miguel respondeu, os punhos cerrados. "No fundo, você nunca foi um verdadeiro rival. O que eu tenho, e o que você nunca terá, é o poder dessa vinícola." A tensão cresceu. Sofia, por sua vez, olhava para o advogado em busca de respostas. "Antunes, você sabia disso? Que Miguel está falando a verdade? O que vocês têm que entender é que este é um ciclo e muita coisa está em jogo. E agora, esse ciclo precisa ser rompido." A voz do advogado era firme, mas algo em seus olhos deixava claro que ele tinha mais do que estava revelando. Então, do nada, o chão de madeira sob eles tremeu. Um estrondo. O peso da revelação chocou a estrutura da vinícola. Antes que pudessem entender, o teto começou a ceder. "Lara, saia! Agora!" Pedro gritou, puxando-a para trás, enquanto Miguel se virou em desespero. Uma chuva de pedras e griotes começou a desabar sobre eles. O pânico tomou conta. Os funcionários gritaram, tentando escapar, enquanto Lara só conseguia pensar no que Miguel tinha acabado de dizer. Na verdade, como um peso insuportável, se despedaçava em seu coração. No meio da confusão, uma porta se abriu abruptamente e, de repente, a figura de sua mãe, Clara, apareceu no limiar da saída. Seus olhos estavam arregalados de medo. "Lara, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui." A sala ficou em silêncio. A aparição dela transformou tudo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O que mais Clara sabia? O que realmente se escondia sob as raízes dessa vinícola?
E a pergunta que pairava no ar, como um grito, foi: quantos mais segredos sua mãe esconde? O chão tremia, a sala desmoronava, e Lara sabia que cada resposta que podia descobrir poderia vir a um alto custo. E o mais aterrorizante, até onde ela estaria disposta a ir para desvendar a verdade? Lara! O grito de sua mãe soou como um estrondo em meio ao caos. A figura dela, agora tão próxima, parecia emitir um calor e um medo que eram tanto familiares quanto estranhos. O que está acontecendo aqui? Você não pode estar envolvida nisso. O chão tremeu sob os pés de Lara, e o ar ficou pesado de tensão. Olhos arregalados e rostos de desespero a cercavam. Mãe, precisamos entender. Que pacto foi esse? O que Miguel está escondendo? O que ela realmente estava fazendo? Ali? Agora não é hora para isso, Lara. Precisamos sair daqui. Clara gritou, sua voz falhando com a urgência do momento. Mas Lara precisa saber. Os irmãos Ferreira avançaram para frente, sua presença a desprender uma aura ameaçadora. Este é o fim, Miguel. Você não tem mais como nos enganar. Lara olhou de um para outro. Havia muito em jogo. Muito mais do que as disputas familiares. O que vocês querem? O que realmente está acontecendo? Sua voz tremia. Mas havia uma centelha de determinação dentro dela. Ela precisa saber a verdade, disse o homem mais velho dos Ferreira, um certo Sérgio com um olhar sombrio, sobre como essa vinícola era importante para nós e o que sua mãe fez. Chega! Miguel retrucou com uma expressão de desespero. Não precisamos ouvir isso agora. Ele parecia mais vulnerável do que nunca. Mas Lara não se deixaria calar. Mãe, o que você fez? Por que Miguel e os Ferreira estão tão envolvidos? O que você escondeu de mim? Larinha, por favor. Clara hesitou. Sua expressão era uma mistura de amor e medo. Havia coisas que eram melhores não saber. O chão sob eles começou a se esfacelar. As paredes pareciam reprimirem todas as verdades. E nesse labirinto de emoções, uma sombra mais obscura surgiu. Então, em um movimento brusco, os Ferreira revelaram um objeto antigo, oculto por baixo de suas roupas. Era um medalhão. E não era qualquer medalhão. Lara, isso pertence à sua mãe. Ela fez um acordo, e esse símbolo representa um pacto de sangue. Sérgio exclamou. Se não cumprir, tudo o que você ama vai desaparecer, inclusive a própria vida dela. O ar parecia preso em seus pulmões. O quê? Como assim um pacto de sangue? Como você sabe disso? Ela mal conseguiu processar a informação. Esse medalhão deve ser devolvido à fonte da maldição. Se não for, as consequências serão piores do que você pode imaginar. O outro irmão, Marcos, complementou, o olhar tão sério que fez o estômago de Lara revirar. Foi por isso que sua mãe se casou com seu pai, Lara, para proteger você. O amor deles foi a chave. A sensação de traição e dor invadiu Lara. Tudo fazia sentido. Os sussurros em sua mente, as advertências que ouviu desde pequena, não eram apenas histórias de assustar crianças. Era real. Você sabia disso tudo, não é, Miguel? Lara disparou, agora com a adrenalina fervendo em suas veias. Você manipulou tudo, não foi? Tem alguma conexão com isso? Miguel hesitou. Sua arrogância deu lugar à insegurança. Eu tinha que proteger a vinícola. Se eu não for o herdeiro, tudo desmorona. Mas eu não quis que você... Que eu o quê? Que eu descobrisse a verdade? Que eu ficasse presa nesse jogo? Você não pode jogar com a vida das pessoas. E num ímpeto, Clara avançou para a frente, o terror nos olhos. Lara, você precisa ouvir. Há mais do que apenas um pacto. Algo aconteceu. Você não é apenas a filha dela. Você tem parte desse poder. O que está sendo exigido pode salvar a vinícola, mas pode também te custar sua felicidade. O que você decide agora pode mudar tudo. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Lara não sabia como reagir. O peso da verdade a sufocava. E logo em seguida, uma explosão.
O teto começou a ceder de novo, e os gritos se intensificaram quando uma torrente de poeira e destroços desabou sobre eles. Em meio ao caos, Lara ouviu um sussurro em seu coração. Escolha quem você é, Lara. A hora é agora. Mas antes que pudesse pensar, um braço se estendeu e a puxou para a segurança. Era Pedro. Vamos, não podemos ficar aqui. O mundo desmoronava ao seu redor. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Lara se virou para Miguel, para os Ferreira, para sua mãe, para Pedro. Qual é o preço que estou disposta a pagar? E a resposta, naquele momento crucial que poderia mudar seus destinos, estava apenas começando. No fundo, ela sabia que a tempestade estava apenas começando. O chão tremia sob eles. Lara sentiu a adrenalina subir. O pânico tomava conta da situação. A cada grito, a cada tremor, a vinícola parecia estar desmoronando com segredos guardados por tempo demais. Lara, precisamos sair. Pedro puxou-a pela mão, mas ela estava paralisada. A voz de sua mãe ecoando como uma recordação persuasiva. Escute, algo está muito errado. E você precisa saber a verdade. Então, no meio do caos, os irmãos Ferreira se aproximaram, com um olhar de determinação. Este não é apenas um problema de família, Lara. É um desdobramento de décadas. O que você quer dizer? A voz dela tremia, mas havia um desafio nas palavras. Sérgio, o mais velho dos Ferreira, respirou fundo. O passado nunca esteve verdadeiramente enterrado. Essa vinícola é uma parte fundamental de um legado que vai além do que você pode imaginar. Os olhos dele estavam ardendo, com um fervor que Lara não viu antes. Chega disso! Essa é a minha família! Miguel gritou, mas seu rosto estava pintado com a sombra do desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, uma luz repentina iluminou o ambiente. Era como se o sol tivesse decidido invadir a vinícola. Um raio de luz brilhou diretamente no medalhão que os Ferreira seguravam. Ele começou a vibrar, pulsando com uma energia que parecia viva. E então, no instante seguinte, havia um estalo, e o medalhão se quebrou em dois, como vidro estilhaçado, espalhando uma nuvem de poeira e brilho pelo ar. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Clara, a mãe de Lara, lançou-se na frente dela, e uma onda de energia os envolveu todos. O chão sob eles começou a se fragmentar, levando Lara a um estado de choque. Não! Pedro gritou, segurando Lara perto dele. Segure-se! A vinícola começava a desmoronar, e a luz intensa parecia convocar todas as sombras, misturando o caos ao desespero. Mas em meio à confusão, as palavras de Clara atravessaram seu coração como uma flecha. Lara, não se esqueça do seu amor. Ele é a chave. Ela falava com urgência, mas a intensidade da situação a deixava paralisada. E então, uma figura surgiu no meio da luz e da poeira. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a avó de Lara. O que vocês fazem aqui? Ela perguntou com uma autoridade que congelou todo o diálogo. O tempo pareceu parar. Vovó? Lara mal pôde acreditar nos olhos dela. Mas você não está aqui. Estou aqui, Lara, pois o legado de... Nossa família precisa de ajuda. Todos vocês estão envolvidos e é mais perigoso do que pensam. Ela olhou para Miguel e os Ferreira, seu olhar penetrante pesando sobre eles. As revelações continuaram a se acumular. O que minha mãe fez foi garantir a segurança da vinícola, mas também a sua. Ela fez uma escolha que não apenas uniu você a mim, mas a todos nós. O medalhão é uma herança, não uma maldição. Lara mal conseguia processar as palavras da avó. Cada imagem que estava crescendo em sua mente parecia também desmoronar à sua volta. Uma verdade que estava encoberta por tanto tempo agora estava exalada no ar. Como isso é possível? Mas a avó continuou, a voz dela intensa. Miguel, você não é o que pensa ser. Dentro de você existe uma parte da maldição, mas também uma cura.
Você é a conexão que ainda temos com nossa herança. A revelação foi como um soco no estômago. Lara olhou para Miguel, que a essa altura estava em um misto de choque e raiva. Eu sempre fui o escolhido, a única esperança. Ele murmurou, mas o olhar de sua avó parecia desmascará-lo. E naquele momento, o chão começou a despedaçar ainda mais. E Lara sentiu que tudo estava escorregando entre seus dedos. O que está acontecendo? O que você quer dizer? A avó fechou os olhos, como se estivesse concentrando um poder muito antigo. É hora de vocês escolherem. Continuar perseguindo o legado que destrói ou abraçar o amor que salva. Nesse caos, Lara percebeu que a verdadeira luta não era apenas sobre a vinícola, mas sobre o que significava amar e proteger o que importa. E com esse pensamento, ela lançou um último olhar para Miguel. A escolha é nossa, Miguel, e sei que podemos salvar tudo isso. Mas antes que pudesse concluir, uma explosão imensa fez a vinícola inteira tremer, e aquele momento de clareza foi subitamente envolvido em um turbilhão de som e escuridão, deixando todos sem saber se iriam sair dali com um futuro ou sem nada. Qual seria a escolha de cada um? E qual preço eles estavam dispostos a pagar? A resposta pairava no ar, assim como a poeira da vinícola desmoronando ao seu redor. O chão tremia sob eles. Lara sentiu a adrenalina subir. O pânico então tomou conta da situação. A cada grito e a cada tremor, a vinícola parecia desmoronar junto aos segredos que guardava por tanto tempo. Mãe, precisamos sair. Pedro puxou-a pela mão, mas ela estava paralisada. A voz de sua mãe ecoando como um lamento angustiante em sua mente. Escute, algo está muito errado. É hora de você saber a verdade. No meio do caos, a presença dos irmãos Ferreira parecia intensificar a tensão. Sérgio, o mais velho, olhou diretamente para ela. Este não é apenas um conflito familiar, Lara. Estamos lidando com um legado complicadíssimo. Que legado? A determinação crescia dentro dela mesmo com o medo tomando conta. Nesse instante, Carla, sua mãe, avançou de novo, olhos brilhando com uma mistura de amor e desespero. Agora não é o momento para discutir isso, Lara. Precisamos escapar, rápido. Mas antes que pudesse reagir, uma luz intensa atravessou o ambiente, como um refletor iluminando a verdade. O medalhão que os Ferreira seguravam começou a vibrar e um som agudo ecoou por toda a vinícola. E então, com um estalo ensurdecedor, o medalhão se partiu ao meio. A energia liberada explode como fogos de artifício, espalhando poeira e um brilho ofuscante por toda parte. A cena se transformou em um frágil equilíbrio entre a urgência e a confusão, enquanto Lara via tudo acontecer em câmera lenta. Não! 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 Ela gritou, mas a poeira a envolveu e o barulho do desabamento parecia distante. No meio do caos, a figura de sua avó emergiu das sombras, um espectro de autoridade e força. A verdade está prestes a ser revelada, ela disse, a voz firme. Os olhos de Lara se arregalaram. Vovó, como você está aqui? Estou aqui porque a vinícola precisa de você. Há segredos que não podem mais permanecer ocultos. A avó encarou Miguel e os Ferreira, lançando um olhar fulminante. Vocês não têm ideia do que estão tramando. Do que você está falando? Miguel estava em puro estado de choque, enquanto a estrutura ao seu redor começava a desmoronar. Lara, ouça-me. O que você precisa entender é que este medalhão não é uma maldição. É a chave para o nosso legado. E existe um preço a ser pago. A avó respirou fundo, como se estivesse escavando um passado que devia ser enterrado. O verdadeiro poder pertence a você. Você contém em si a herança de sua mãe. As palavras dela foram como um soco na cara. Lara mal podia acreditar. Eu? O que você quer dizer com isso? Então, sem mais advertências,
os irmãos Ferreira começaram a se mover, cada passo dando a impressão de uma armadilha se fechando. Nós sabemos mais do que você imagina, Lara, disse Sérgio, seu tom sombrio fazendo o corpo da jovem estremecer. A vinícola foi construída sobre mentiras e a verdade precisa ser libertada. Com um passo à frente, Marcos gritou. Ela precisa saber que sua mãe não só fez um acordo por amor, ela teve que sacrificar algo muito mais valioso, a verdade sobre você. O ar ficou pesado. Uma onda de choque percorreu a sala enquanto Lara processava cada palavra, o eco da revelação ressoando em sua mente. Sobre mim? O que isso significa? Que sacrifício? Abraços dela tremiam e o desespero começou a se infiltrar nas suas palavras. Nesse momento de silêncio, enquanto o mundo ao redor avançava em um frenesi, Clara, a mãe de Lara, avançou. Não, você não pode falar sobre isso. Você não sabe o que está envolvido. A tensão disparou. Lara olhou para a mãe, confusa e angustiada. Mãe, por que você escondeu isso de mim? E quando tudo parecia irreal, uma fissura se abriu onde antes havia uma base sólida. Um pedaço do chão se despedaçou e mais escombros começaram a desabar, enquanto a luz do medalhão iluminava o que parecia ser um desmoronamento de verdades. Mas no centro do caos, Lara sentiu algo ainda mais impactante, uma conexão. Antes que pudesse agir, Pedro segurou firme em sua mão. Lara, vamos! Precisamos sair agora! Mas pela primeira vez, Lara viu algo mais em seu olhar, como se ele escondesse um segredo ainda mais profundo. Essa incerteza a atingiu, como se ela estivesse prestes a cruzar a última barreira entre a verdade e a mentira, olhando de volta para a avó, para a mãe e para os Ferreira. Lara percebeu que cada um deles carregava um pedaço de um quebra-cabeça colossal. E, de repente, a aproximação do abismo fez Lara perceber que a escolha estava em suas mãos. Era hora de confrontar não só o mundo que desmoronava, mas também confiar no que realmente estava escrito nas estrelas, em seu próprio coração, onde a verdadeira história estava prestes a ser revelada. O chão tremia sob eles. Lara sentia a adrenalina subir. O pânico tomava conta da situação. A cada grito e a cada tremor, a vinícola parecia desmoronar junto aos segredos que guardava há tanto tempo. Mãe, precisamos sair. Pedro puxou-a pela mão, mas ela estava paralisada. A voz de sua mãe ecoando como um lamento angustiante em sua mente. Escute, algo está muito errado. É hora de você saber a verdade. No meio do caos, a presença dos irmãos Ferreira parecia intensificar a tensão. Sérgio, mais velho, olhou diretamente para ela. Este não é apenas um conflito familiar, Lara. Estamos lidando com um legado complicadíssimo. Que legado? A determinação crescia dentro dela, mesmo com o medo tomando conta. Nesse instante, Clara, sua mãe, avançou de novo, olhos brilhando com uma mistura de amor e desespero. Agora não é o momento para discutir isso, Lara. Precisamos escapar, rápido! Mas antes que pudesse reagir, uma luz intensa atravessou o ambiente, como um refletor iluminando a verdade. O medalhão que os Ferreira seguravam começou a vibrar e um som agudo ecoou por toda a vinícola. E então, com o estalo ensurdecedor, o medalhão se partiu ao meio. A energia liberada explodiu como fogos de artifício, espalhando poeira e um brilho ofuscante por toda a parte. A cena se transformou em um frágil equilíbrio entre a urgência e a confusão, enquanto Lara via tudo acontecer em câmera lenta. Não, não, não! Ela gritou. Mas a poeira a envolveu e o barulho do desabamento parecia distante. No meio do caos, a figura de sua avó emergiu das sombras, um espectro de autoridade e força. A verdade está prestes a ser revelada.
Ela disse, a voz firme. Os olhos de Lara se arregalaram. Vovó, como você está aqui? Estou aqui porque a vinícola precisa de você. Há segredos que não podem mais permanecer ocultos. A avó encarou Miguel e os Ferreira, lançando um olhar fulminante. Vocês não têm ideia do que estão tramando. Do que você está falando? Miguel estava em puro estado de choque enquanto a estrutura ao seu redor começava a desmoronar. Lara, ouça-me. O que você precisa entender é que este medalhão não é uma maldição. É a chave para o nosso legado, e existe um preço a ser pago. A avó respirou fundo, como se estivesse escavando um passado que devia ser enterrado. O verdadeiro poder pertence a você. Você contém em si a herança de sua mãe. As palavras dela foram como um soco na cara. Lara mal podia acreditar. Eu? O que você quer dizer com isso? Então, sem mais advertências, os irmãos Ferreira começaram a se mover, cada passo dando a impressão de uma armadilha se fechando. Nós sabemos mais do que você imagina, Lara, disse Sérgio, seu tom sombrio fazendo o corpo da jovem estremecer. A vinícola foi construída sobre mentiras e a verdade precisa ser libertada. Com um passo à frente, Marcos gritou. Ela precisa saber que sua mãe não só fez um acordo por amor, ela teve que sacrificar algo muito mais valioso, a verdade sobre você. O ar ficou pesado. Uma onda de choque percorreu a sala enquanto Lara processava cada palavra, o eco da revelação ressoando em sua mente. Sobre mim? O que isso significa? Que sacrifício? Os braços dela tremiam e o desespero começou a se infiltrar nas suas palavras. Nesse momento de silêncio, enquanto o mundo ao redor avançava em um frenesi, Clara, a mãe de Lara, avançou. Não, você não pode falar sobre isso. Você não sabe o que está envolvido. A tensão disparou. Lara olhou para a mãe, confusa e angustiada. Mãe, por que você escondeu isso de mim? E quando tudo parecia irreal, uma fissura se abriu onde antes havia uma base sólida. Um pedaço do chão se despedaçou e mais escombros começaram a desabar, enquanto a luz do medalhão iluminava o que parecia ser um desmoronamento de verdades. Mas, no centro do caos, Lara sentiu algo ainda mais impactante, uma conexão. Antes que pudesse agir, Pedro segurou firme em sua mão. Lara, vamos! Precisamos sair agora! Mas pela primeira vez, Lara viu algo mais em seu olhar, como se ele escondesse um segredo ainda mais profundo. Essa incerteza a atingiu, como se estivesse prestes a cruzar a última barreira entre a verdade e a mentira. Olhando de volta para a avó, para a mãe e para os Ferreira, Lara percebeu que cada um deles carregava um pedaço de um quebra-cabeça colossal. E, de repente, a aproximação do abismo fez Lara perceber que a escolha estava em suas mãos. Era hora de confrontar não só o mundo que desmoronava, mas também confiar no que realmente estava escrito. Nas estrelas, em seu próprio coração, onde a verdadeira história estava prestes a ser revelada. Então a luz do medalhão começou a brilhar mais intensamente. Uma onda de energia percorreu a sala, parecendo puxar Lara em direção ao centro do medalhão. A mão de Pedro ainda segurava a dela, mas, à medida que a luz se intensificava, ele começou a soltar. O que estava acontecendo? Como se alguém estivesse puxando sua essência, suas memórias. E foi aí que Lara viu. Uma cena se desdobrou diante de seus olhos. Uma jovem Clara, antes de se casar, em pé em um altar. Mas não era um altar de casamento. Era um altar que lembrava mais um ritual, cercado por figuras encapuzadas, sussurrando palavras estranhas e antigas. As imagens mostravam algo que parecia ser um sacrifício, um mistério profundo que havia sido escondido por muito tempo. Não, não! O grito de Lara cortou o ar, mas suas palavras eram apenas um eco,
perdida entre o tumulto da vinícola desmoronando. E então, Pedro olhou diretamente em seus olhos, seu rosto contorcido pela confusão. Lara, eu não sei o que fazer. A desespero no olhar dele a atingia como um golpe. E em um instante, tudo se silenciou. Lara entendeu. Não era apenas a vinícola em jogo. Era sua vida, seu passado, seu futuro. Havia mais segredos. Algo que sua mãe não havia contado. Alguma conexão que ligava tudo, todos. E com essa revelação, a sala girou. O chão tremeu. A vinícola parecia nas últimas. Vovó, o que está acontecendo? Lara, com medo e determinação, procurou pela avó entre o caos. Mas a resposta que ela obteve foi mais do que um mistério. Foi um choque de destruição e mudança. Quando o chão finalmente se despedaçou, levando tudo a um abismo escuro, Lara percebeu que sua escolha seria muito mais difícil do que jamais poderia imaginar. E enquanto ela caía no vazio, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem sou eu realmente? A noite estava sombria e a atmosfera carregada de tensão. A batalha final se aproximava. Clara e Lucas se encararam, ambos com o coração acelerado. Era o momento que haviam temido, mas também o que haviam esperado. O destino de todos estava em suas mãos. Estamos prontos? Perguntou Clara, os olhos brilhando de determinação. Lucas assentiu, a respiração pesada. Sabiam que o que estava por vir poderia mudar tudo. Caminharam juntos até o local da confrontação, suas sombras dançando sob a luz fraca dos postes. O silêncio era ensurdecedor. O vilão, uma figura poderosa e assustadora, sorria de forma desdenhosa. Vocês acham que podem me deter? Zombou ele. Sua voz rasgou o ar. Clara sentiu um frio na espinha. Era agora ou nunca. A batalha começou. Claras explosões de luz e sombras começaram a se misturar enquanto eles lutavam com toda a força que tinham. As emoções tomavam conta. Medo, raiva, esperança. Cada golpe, cada movimento eram como um eco de tudo o que haviam passado. Clara sentiu o aperto no peito. Lembranças de momentos felizes, de risadas e até dos desafios. Tudo se misturava na mente. Ela não podia falhar. Enquanto as energias se confrontavam, Lucas gritou para Clara: "Vamos juntos, você tem que acreditar!" E naquele instante, quando ela olhou em seus olhos, uma onda de coragem a envolveu. Ela sabia que não estava sozinha. Um rugido ensurdecedor cortou o silêncio quando Clara e Lucas uniram forças. A luz que emergiu deles era radiante, quase ofuscante. O vilão parecia hesitar, seu sorriso desaparecendo. Poderia ser isso, o final do terror? Com um último grito, eles lançaram tudo o que tinham. Uma fração de segundos que se arrastou por uma eternidade. E então, tudo escureceu. Quando a luz finalmente voltou, Clara se viu de pé, respirando pesadamente. O vilão estava nocauteado e uma onda de alívio a envolveu. Certamente, não havia mais volta agora. Eles tinham vencido. Lucas a puxou para perto, os dois ainda tremendo. "Conseguimos, Clara! Nós conseguimos!" Mas o que era aquele sussurro ao fundo? Um sinal, talvez? Uma sombra se movendo entre as árvores. Clara franziu a testa. Seu instinto gritando que a história poderia não terminar ali. Onde estava a verdadeira paz? Os amigos se reuniram em torno deles, abraços e risadas misturando-se ao ar. Mas mesmo em meio à celebração, uma sensação de inquietação ficou. Algo havia mudado, mas não era o final que todos esperavam. Poderia haver mais segredos a serem revelados? Mais desafios à frente? E enquanto a noite caía, Clara e Lucas
trocavam olhares cúmplices, sabendo que essa era apenas a pausa entre as batalhas. O futuro, ainda um mistério, aguardava por eles. Antes de encerrar, precisamos de você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O que vem a seguir depende de você.